Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Saudável. Nós estamos no rádio, estamos nas redes sociais. O importante é que você acompanhe, porque aqui você vai conhecer as novas técnicas da odontologia e é claro que vai também tirar algumas dúvidas e entender alguns tratamentos que são realizados hoje na odontologia. Como você sabe, o Papo Saudável, ele é produzido, patrocinado e apresentado pela Dental Clínica. Dental Clínica, que é propriedade do nosso querido Dr. Giovanni e que tem uma missão, de trazer sempre as inovações da odontologia até você. Basta que a gente repita que o Giovanni sempre diz, que a Dental Clínica de Açu tem mais aparelhos ou tem mais atuação do que a Dental Clínica em Natal, que é a capital do estado, né? E para fazer isso é preciso realmente amar Açu. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo a mais um programa. Olá, Dailton. Muito obrigado por estar aqui contigo. Eu quero saudar todos da nossa região e do mundo através do nosso podcast agora, né? Lá no YouTube, o podcast Papo Saudável. É muito bom estar aqui. Sim, é uma missão, tratar as pessoas, e não é necessariamente dinheiro, porque isso vem quando a gente faz a coisa que gosta e faz bem. Eu já tenho um carro que eu gosto muito, eu já tenho as coisas que eu gosto, já estão lá, eu poderia me dar por satisfeito, mas eu acho que ainda falta muito para tratar tudo que a gente gostaria de tratar, e uma das razões é a gente estar falando hoje aqui, né, para tentar desmistificar a odontologia e fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso, né? E eu quero dizer só um detalhe sobre essa história das clínicas, né? Que a clínica de Açu é melhor que a de Natal. A Dental Clínica de Natal é uma das melhores clínicas de Natal. Quase ninguém tem o próprio raio-x panorâmico, nós temos o nosso lá. Quase ninguém tem o próprio laboratório de prótese, nós temos um lá. Quase ninguém tem um CEREC, ou ninguém. Um CEREC é um aparelho que faz coroas na mesma hora, no mesmo instante, né? Que aqui na clínica de Açu nós temos mais 3. Então, assim, a clínica de Natal já é uma mega clínica, uma das melhores clínicas de Natal disparado. Porém, a de Açu está uma das melhores hoje, e eu digo sem medo de errar, uma das melhores do planeta. Em Açu, com muita honra, no Rio Grande do Norte. Eu acho isso na nossa região que eu simplesmente amo. É verdade, a gente já falou disso em outras vezes, mas não custa nada a gente repetir, né? Você veja bem, se você tem em Natal uma clínica que está na ponta, digamos assim, né? No atendimento, no tratamento, etc, né? E aí você investe mais pesadamente em Açu, né? Açu tem 60 mil habitantes, sim, né? E aí, se a gente for fazer uma comparação com Natal, em número de habitantes está muito abaixo, né? Mas aí, aquela coisa que a gente sempre fala, aí você investe em Açu mais pesadamente, mais maciçamente, e aí algumas pessoas às vezes não entendem isso. Como é que o cara investe mais em Açu quando poderia investir em Natal? Porque não está lá em Mossoró, porque não está em Fortaleza, não sei, nos centros maiores, né? E aí vem a questão, isso é amar Açu e querer o bem de Açu. Não tenha dúvida nenhuma. Você já imaginou que na nossa região é muito comum as pessoas ganharem um pouquinho mais de dinheiro, e a primeira coisa que elas fazem é comprar um apartamento lá em Natal, e elas trabalham aqui alguns dias da semana e correm para lá para ficar o final de semana lá. Eu faço exatamente o oposto. Nas terças-feiras, por exemplo, eu estou indo a Natal trabalhar. Eu saio de manhã, volto à noite, para dar tempo de dormir aqui ainda, né? E ver as minhas cachorras, ver a minha família, que são a minha cachorrinha. Então, a odontologia, ela me propicia isso em Açu. É aqui que eu gosto de morar, é aqui que eu tenho minha casa para morar. Eu não saí comprando necessariamente. Eu até tinha um apartamento em Natal e vendi para, inclusive, fazer essa clínica. Eu vou a Natal para trabalhar e eu volto, porque o lugar que eu gosto de morar é aqui. É aqui que eu desfruto das pizzarias, dos restaurantes, das oficinas, da nossa região. É isso, é aqui que a gente investe, né? Então é muito justo que a gente goste do que está fazendo e a gente invista pesado nisso. Eu não acredito muito em alguém que diz que investe em Açu e vai morar em Natal.
Não é possível isso não funciona dessa forma. Eu acho que a gente precisa ter mais desses casos de amor. Desfrute, ame, goste da nossa região, sabe? É você chegar numa determinada pizzaria e ter uma pizza que você gosta, você ir na cidade vizinha, você ir lá em Alto do Rodrigues, em Campo Grande, em Itajá, nessas nossas cidades ao redor, em Angicos, a gente ia você sabe que eu pratico tiro, a gente ia tirar lá em Angicos, meu amigo Clay, e quando a gente voltava, a gente ia comer uma carne de sol com macaxeira, e aí em Angicos ia ter uma carne de sol maravilhosa lá, com macaxeira, como aqui também tem, né? E essas carnes a gente não encontra facilmente, por exemplo, em Natal. Aprenda a desfrutar disso, gostar disso, você vai amar mais isso. É você chegar, como eu cheguei há mais de 30 anos de volta para a cidade, que eu saí só para estudar e voltei, e eu fui comprar no supermercado quase 11 horas da noite, e a pessoa disse, pode levar, depois você vem pagar, porque eu tinha esquecido a carteira, né? Sim. Falei, não, eu vou deixar aqui. Não, e foi uma briga danada. Eu querendo deixar o negócio, a pessoa, leve. E você não encontra isso em Natal. Essa coisa de cidade de interior que nos faz ficar apaixonados, de você poder chegar e falar com seu vizinho na calçada, não é? Essas coisas não têm preço, Adailton, é isso que nos dá uma certa paz e tranquilidade. Aí você quer ir, não, mas eu tenho que ir para ser chique e morar em Natal. Não, meu negócio é a Sul mesmo, é a nossa região, e quando eu falo a Sul, eu englobo todas essas cidades ao redor. Atendi hoje alguém de Porto do Mangue, atendo todos os dias gente de Carnaubais, de Aldo Rodrigues, Pendências, até de Macau vem. A gente tem de São Rafael o tempo todo. Sim. A gente tem de Jucurutu vindo para cá. A gente tem de Campo Grande, Paraú, Triunfo, Potiguar. A gente tem gente vindo de Patu, tá certo? Tá sendo tratar conosco. Eu tô tratando gente até de Martins, lá na Serra do Martins. Sem contar todas as outras cidades ao redor. Angicos, Lages vem também. Eu tava... Outro dia desses, parei, precisava abastecer o carro lá em Lages. Quando eu parei para abastecer, a frentista era minha paciente, lá de Lages, né? É maravilhoso isso. Isso é gratificante, muito né? demais. Gratificante. Agora deixa eu dizer uma coisa, Giovanni. A gente vai já para aquele assunto Sim, lá, né? Que é a missão. A missão 2, que é justamente continuar falando de prevenção. Tem até uma pergunta da Dona Maria de Lourdes que ela mandou para mim. Show. Aqui a gente vai fazer para você. Show. Mas deixa eu dizer uma coisa, Giovanni. Seria muito interessante, e isso vai ter aí na sua profissão, vai ter na minha. Tem pessoas da imprensa que, por exemplo, não me vê com bons olhos. Tem pessoa da odontologia que não te vê com bons olhos. Tem pessoas motorista de táxi que não gosta do outro. O cara às vezes liga, mas eu queria viajar com fulano tá lá sentado. O cara, não tá aqui não vi. Né? Não tem isso. Mas o bom mesmo seria que ao invés das pessoas terem inveja daquilo que você é, ou daquilo que você tem, daquela forma que eu desenvolvo meu trabalho, que outro desenvolve, não seria melhor que todo mundo se unisse em prol de um desenvolvimento, não só dessa cidade, mas dessa região, e que todo mundo, ao invés de um puxar o tapete do outro, todo mundo estivesse voando no mesmo tapete? Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, nós fizemos recentemente algumas palestras do Scali, e a gente conversou um pouco sobre isso. E eu falei do quanto eu admiro pessoas, por exemplo, de Caicó. Eu nasci em Caicó, mas me considero suense. E o pessoal de Mossoró e também de Fortaleza. São 3 cidades que eu admiro bastante. Se você chegar lá em Caicó hoje, é uma cidade um pouco maior só que a gente. E eles não têm nada de terra fértil, eles não têm uma barragem perto, eles não têm um rio passando. Eles têm nada, eles têm pedra. E eles conseguem crescer, e eles têm uma estrutura simplesmente fantástica. Você tem concessionárias GM, Ford, Volkswagen, aqui não tem nada disso. Aí você diz, tá, mas isso é porque Caicó não tem uma Mossoró perto. Sim, e Currais Novos, que é uma cidade menor do que a Sul, e que tem as concessionárias, que tem tomógrafo. Isso. Eu não estou falando de tomógrafo odontológico não, porque esse eu me garanto, eu tenho o meu tomógrafo aqui, né? Mas eu estou falando de tomógrafo geral, de medicina, e nós não temos um tomógrafo em Açu, em região. Então, eu acho que esse espírito de luta, de querer fazer as coisas melhorarem, ele deve ser, sabe? Jack Welch, uma vez, ele falou uma coisa interessante, um administrador americano. Ele disse, seja o primeiro. Porque se você for o 5º ou 4º, quando o primeiro espirrar, você pega pneumonia.
né? Então, se nós em Açu criarmos esse instinto de sermos os primeiros, em odontologia eu garanto, nós montamos uma estrutura que é uma das melhores do mundo. Foi dito por uma dentista que esteve aqui recentemente que foi montar um equipamento semelhante lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, que atende Tom Hanks, entre outros artistas famosos, o Grey's Anatomy, por exemplo. E ela disse, a sua clínica é melhor do que essa que eu fui lá em Los Angeles. Então, não é o normal, a gente saiu do normal, a gente cresceu além, a gente tem tudo o que você precisa. Essa é a proposta. Se cada um de nós fizesse isso, você imagina que se os nossos supermercados fossem os melhores, as pessoas viriam de outros lugares para comprar aqui. Se nós tivéssemos lojas, nós tivéssemos restaurantes, tudo que há de melhor, as pessoas... Uma vez eu fui bater num restaurante em Pipa para comer uma cartola, que eu gosto de cartola, aquela que é com queijo e banana e tal. Não sei se você estava falando do chapéu. Não. Então, eu fui bater lá. Você roda 200 quilômetros. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu rodei 30 e tantos quilômetros para comer um sanduíche que eu gostava, chama Five Guys. Arildo, Five Guys. Então, no final das contas, você vai. Eu tenho pacientes que vêm de Maceió, de Teresina, de Fortaleza, de Recife. Tem gente que vem de Recife e é atendido aqui e volta no mesmo dia, roda 1000 quilômetros para ser atendido. Já tive isso. Então, as pessoas vão se você for o melhor. Vamos lutar para que isso aconteça. E você vai ver essa cidade prosperar como ela nunca viu isso na vida. Nós temos tudo, Adailton. Mas vamos falar da missão? Bora, Deus te ouça e que as pessoas pensem como você também pensa e que, consequentemente, ao invés de tentar puxar o tapete, que todos roem no mesmo tapete. Vamos embora. De repente se encontra aí também com a Aladim aí nesses caminhos por aí, né? Giovana, é o seguinte, nós num programa que fizemos, falamos sobre prevenção. Sim. Né? Prevenção, aí você explicou o que causa cárie, como Sim. se prevenir, etc, né? Mas Dona Maria de Lourdes, ela me encontrou aí no centro da cidade de Açu e ela disse que tinha ouvido o programa, papapá, e disse o seguinte, quando é que vocês vão fazer a missão 2? Aí eu disse, bom, aí vai depender do homem, no dia que ele chamar a gente vai. E ela mandou perguntar o seguinte pra você, ela disse o seguinte, essa prevenção, ela tem que começar a partir do momento que a dentição da criança começa a nascer, eu vou falar no popular, nasceu o dente, tem a chamada erupção do dente, tem isso também, mas eu vou falar nascer que parece que é mais fácil. Ela disse, a prevenção precisa ser a partir dali ou a partir do que os dentes permanentes começam a nascer? Não esqueça dessa pergunta, eu vou só fazer uma retrospectiva rápida, tentando que a gente já está na metade do programa. É verdade. O nosso diretor aqui já puxando nossas orelhas, dizendo que a gente está falando muito sem falar direto da missão ainda, né? Verdade, mas se ele continuar falando muito, hoje a janta é por conta dele. Então vamos lá, a gente falou no programa passado sobre que 4 coisas juntas provocam cárie: o dente, o açúcar, as bactérias e o tempo. A gente precisa deixar algum tempo. E a gente falou também que comer várias vezes durante o dia era péssimo, porque ficava sempre uma quantidade de ácido muito grande, que o ideal era você tentar concentrar tudo num só dia, por exemplo, para crianças, o tal do domingo doce, né? Então você evitaria comer bolachas recheadas, que a gente falou que seria uma coisa bem mais agressiva, chocolate, chicletes. Quem quiser vai lá no nosso podcast Papo Saudável no YouTube, que vocês vão conseguir ver a primeira parte dessa entrevista. Né? E tudo isso daí deveria ser evitado de segunda a sábado e no domingo poderia ser liberado. A gente falou bastante sobre isso daí. E agora a gente vai falar sobre outras coisas mais. A gente falou também sobre a evidenciação de placa, que é uma tinta que passa na boca, né? Bom, essa prevenção que Dona Maria de Lourdes perguntou, não começa quando os dentes nascem, começa antes do bebê nascer. Começa com a gestante. A gestante, quando sabe que está grávida, ela deve começar a se preocupar com a nutrição dela para que os dentes sejam saudáveis. Evitar certas coisas que poderiam gerar problemas. Quando os dentes quando o bebê nasce, o nosso cérebro é muito, muito inteligente. Então, só 4%, quase nada, dos dentes estão calcificados. Tá certo? E dente de leite, diga-se de passagem. Sim. Então, os dentes não existem praticamente ainda. Mas na hora que você permite que os ossos daquele bebê que vai nascer estejam devidamente ajustados com a quantidade de cálcio correta, com a nutrição adequada, o organismo pode parar de se preocupar com os ossos e se preocupar com a calcificação dos dentes que vai acontecer a partir do nascimento. E aí você vai evitar
tanto no período da gestante, quanto da gestação, quanto também no período da amamentação, usar produtos tipo antibióticos e coisas desse tipo que podem manchar dentes, ou flúor em excesso. Olha só, Dailton, no passado se dizia assim, nós temos que usar flúor para gestante, hoje se diz que é o contrário, não usa. Você pode gerar fluorose, que é uma coisa mais grave ainda. Então, no final das contas, começa lá, né? Mas quando o bebê nasce, ele nasce sem dentes. Normalmente, tem um caso relatado na história que tinha algum dente lá, ou dois e tal, mas não é o normal. O normal é demorar alguns meses para nascer. Então, o que você vai fazer quando o bebê nasce, a partir de quando ele nasce? Bom, essa pergunta é simplesmente fantástica, porque a gente falou também no primeiro programa sobre tentar evitar alimentos com muito açúcar. Sim. Então você vai tentar evitar o açúcar, porque o leite da mãe, por exemplo, ele é completamente inclusivo, ou seja, ele resolve tudo, você não precisa de mais nada. Então pense comigo, se o leite da mãe já resolve tudo, por que quando você vai colocar outro leite você tem que botar açúcar? Você não botar açúcar no leite da mãe? Pois né? é. Então, a criança ela começa primeiro a se desenvolver imaginando não, se acostumando com uma comida mais saudável. E você vai precisar limpar aquilo ali. Então, tem algumas coisas muito importantes. As bactérias que estão na boca da criança, do bebê, do recém-nascido, são diferentes das bactérias nossas. As nossas bactérias elas precisam estar juntas de coisas duras, como dentes, ou próteses, ou implantes, ou coisas desse tipo. E isso faz com que elas sejam muito mais agressivas. Então o hábito, por exemplo, do pai ou da mãe dar um beijinho na boca da criança é péssimo. Você está jogando suas bactérias na boca da criança que não tinha aquilo ainda. Se diz até que se uma chupeta de um bebê cair no chão, e aí tem pai ou mãe, isso era um hábito mais comum antigamente, graças a Deus está acabando, que não estava perto de uma água, de uma torneira para lavar aquilo ali, ele passava na boca, tipo assim, não, eu fico com as bactérias do chão para meu filho não ficar. Ledo engano, na realidade não funciona desse jeito. As bactérias do chão seriam menos destrutivas do que da boca do pai ou da mãe. Né? Então aquilo ali seria péssimo, beijinho ou lamber. Vou comer aqui, papinha, bebê, eu vou comer aqui, aí come um pouquinho e bota na boca do... Não façam isso nunca na vida, isso é péssimo, né? E aí você vai conseguir limpar. Como é que você limpa a boca do bebê? Normalmente passando com uma gaze ou uma fraldinha envolvida, o dedo envolvido com esse daí, e você limpando a região das bochechas, do rebordo é onde vai nascer os dentes, né? Sim. Que não tem dente ainda. E você pode ainda, se for o caso, pegar uma solução, você bota água oxigenada, um pouco de água oxigenada e um pouco de água filtrada, normal. E essa mistura, diluindo a água oxigenada, vai ajudar a matar qualquer bactéria anaeróbica que tenha entrado na boca. E aí vai mantendo uma dentição limpa. Dentição não, desculpe, a boca limpa antes da dentição. Os dentes começaram a nascer. Você pode começar a usar uma dedeira, que é como se fosse uma escovinha que encaixa no dedo da mãe. A mãe vai lá e com o próprio dedo, na pontinha tem as cerdas, como de uma escova, vai limpar. Aquilo é fácil, qualquer loja que vende material infantil vai ter dedeira. E se quiser usar uma escova, usar uma escova. Mas a criança no início vai ter a vontade de vomitar. Ok, insista. Porque senão vai ser aquele adulto que não escova os dedos de trás, os molares, e rapidamente os perde. Por quê? Não, porque eu tenho ânsia de vômito. Eu tenho ânsia de vômito porque desde a infância não foi treinado, digamos assim. Então, nessa fase, limpar a boca, ter uma boa nutrição, evitar açúcar, evitar que a criança se acostume com o açúcar, né? E se for inevitável, a criança está gostando de comer açúcar, tenta fazer com que ela coma somente até os domingos. Só nos domingos. Aos domingos, isso mesmo. O resto da semana não. E isso faz com que aconteça como meus sobrinhos, que hoje têm mais de 30 anos, cada um deles são 4 e nenhum deles tem cárie ou restaurações. Muito bem. Giovanni, manda um abraço para a galera que está nos ouvindo. Não tenha dúvidas. Rádio da cidade, sim, né, onde eles estiverem. Foi muito bom você lembrar, porque de vez em quando eu sigo os nossos pacientes que são de Campo Grande, por exemplo, eu passo lá o tempo todo quando eu vou para Martins.
eu vou toda semana, que tem um investimento lá. Alto do Rodrigues é uma cidade que eu adoro. Angicos, como eu falei, a gente ia lá dar uns tiros. Rapaz, essa turma é tão gente boa. Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer alguém e não dá certo. Mas eu tenho muita gente que eu adoro nessas cidades. Itajá, que outro dia desse eu fui fazer uma feira lá em Assis, né? Eu adoro de Assis. E nosso paciente, por sinal, inclusive. E essas cidades todas nós estamos todos juntos também com o nosso Papo Saudável, né? Isso. E claro, você que está fora pode ver a partir do YouTube. Você vai lá no YouTube, digita podcast Papo Saudável. Quero dar um forte abraço a todo mundo da nossa região, né? Muito obrigado pela audiência. Isso, nós falamos em toda a região e aí o pessoal de Açu vai ficar enciumado. Mas falou Itajá, falou Campo Grande, Alto do Rodrigues e Açu. Açu eu moro aqui, rapaz. É a minha terra, casa. Né? Exatamente. Giovanni, sem contar as outras cidades, né, que eu quero deixar claro. Jucurutu, Lages, São Rafael, que eu adoro. Que mais? Sim, Pendências, Paraú, não é não? Porto Mangue, isso. Carnaubais. E até Macau também, né? Giovanni, agora deixa eu te fazer uma colocação. Estamos no fim praticamente já, faltam né? 4 minutos. Mas deixa eu te fazer uma colocação aqui, que eu acho que alguém pode estar querendo saber. Antigamente, hoje não tenho mais ouvido falar muito nisso, não sei se eu estou meio desatualizado, mas antigamente se falava muito numa tal de uma escovação na língua. Tá. Vamos escovar a língua. Tem alguma coisa a ver? Serve pra nada. Não serve pra nada? Não, então não vou mais perguntar. Não, mas funciona bem. É assim, limpar a língua é necessário, escovação não. Sim. A língua é como uma esponja. Imagina que você sujou o seu prato que você almoçou e você foi lavar. O que é que você faz? Você passa uma esponja e a esponja estava muito suja. Como é que você limpa a esponja? Você passa uma escova em cima dela? Não, você espreme, não é assim? Então o que limpa a língua de verdade é um espremedor de língua, que se chama limpador de língua. Ele tem a forma de um U, como o U invertido, que você abraça a língua, espreme a língua e puxa, né? Normalmente, eu vou falar de nome, porque não tem outras marcas, normalmente a marca é Kolbe, você compra isso em internet, é baratinho, deve estar uns R$15, R$20, alguma coisa desse tipo. E funciona maravilhosamente bem. Quando você passa isso a primeira vez, inclusive sai uma gosma amarelada que a gente chama de saburra lingual, que é responsável por 70% dos casos de mau hálito. Olha que coisa interessante. Então, escovar a língua serve para nada, mas limpar a língua eficientemente serve muito. E eu queria falar uma coisa ainda antes que acabe o tempo. Mas antes que você fale, bem rapidinho. Sim. Essa questão de não ter uma higienização da língua pode acarretar também em cáries? Também, porque junta bactérias que fazem a placa bacteriana. Certo. A gente tem que tentar evitar que a placa bacteriana fique lá grudada. A placa bacteriana é uma mistura de resto de bactérias com alimentos, resto de alimentos com bactérias. E que podem causar inflamação gengival também. Então você tem um dente, a gengiva ao redor ela vai inflamar. E aí a pessoa tende a ficar com medo de escovar porque sangrou. Aí com 2 dias aquela placa, aquele sujo em contato com a gengiva, inflama, se você não escovar. Mas se sangrar, vai precisar de no mínimo 7 dias para voltar ao normal. Aí a pessoa tem medo, não, eu não vou escovar porque sangrou. Aí vai sujar mais ainda, vai aumentar mais ainda e vai gerar a periodontite, que o pessoal chama de piorreia, que deixa os dentes mole e tem que ser extraído. Aí complica a vida de verdade. Complica. Aí, assim, geralmente, tudo isso que você falou e chegando até a periodontite, tudo isso é em questão de não ter tido uma prevenção cuidadosa, né? Exatamente isso. Então a prevenção é a base. A base de periodontite, que é a piorreia, a base de gengivite, que é a inflamação gengival, de cárie, de todos os problemas, até de escurecimentos, como se você prevenir adequadamente não tendo que tomar antibióticos, como eu estava te falando, né? Então é basicamente isso. Isso, muito bem. Então estamos chegando no final aqui da prevenção 2, a missão. Né? Quem sabe se brevemente a gente não faz a 3, né? Depende da situação. Isso mesmo. Bom, então chegamos ao final de mais um Papo Saudável. Muito bom estar aqui em contato com o Dr. Giovanni, com esse povo que nos ouve, né? Que graças a Deus. Vai acompanhando e a gente sabe que os números realmente mostram isso. As pessoas têm acompanhado cada vez mais o Papo Saudável. Um grande abraço, foi bom demais estar aqui com você. Muito obrigado, Adeilton. Eu quero só deixar o número do nosso WhatsApp, que é 99816640, porque qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigado, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, grande abraço a todos e até o próximo Papo Saudável. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.